Cadela! Chegando em casa, um clima típico gramadense. Olá pessoal, somos a família Dick e chegamos na metade do ano. O primeiro semestre desse ano já se foi e também a primeira metade do nosso projeto aqui em Gramado também já se foi. Isso gera no nosso coração um pouquinho de ansiedade por que Deus tem por vir, mas também um coração cheio de gratidão por tudo que a gente já viveu aqui. E a gente está fazendo esse vídeo para mostrar um pouquinho do que aconteceu nesse primeiro semestre, que aconteceu muita coisa. Foi um semestre cheio de experiências vividas, coração alegre, demais, transbordante. Eu quero começar a voltar lá no começo do ano, no mês de janeiro e fevereiro. Nesse período, nós somos obrigados a fazer estágio, nosso estágio obrigatório. E eu optei em fazer o estágio na minha igreja, isso, na Cruz Verde. Fiz lá, cobri a secretaria, fiquei 2 semanas na secretaria trabalhando lá e também pude ir nos retiros de janeiro. Fiquei responsável pela mídia e também como líder de quarto. Foi um período muito legal, onde eu pude conversar com muitas pessoas, apesar de estar num período de férias e muito pessoal viajando na secretaria, mas ainda assim eu consegui conversar com muitas pessoas que talvez num culto normal ou numa rotina normal não teria a oportunidade de conversar. Isso foi muito legal. E também ajudar a auxiliar a igreja no que eles precisavam. E nos retiros de janeiro, como sempre, é sensacional, assim, viver participar na caminhada cristã ou no início de uma caminhada cristã de adolescentes e jovens e crianças é muito gratificante, é um privilégio muito grande para nós como líderes e também acho que para todo mundo que serve nesse ministério de adolescentes e de acampamento. Então foi um período muito legal. E também foi o nosso período onde a gente tirou um pouquinho das nossas férias também, né? A gente pôde passar o tempo com a família, a Isabel na metade da gestação, mais ou menos. Então a gente pôde curtir bem a família aí em Curitiba e região. E esse foi um pouquinho do nosso período do começo do ano ali, começo do ano de 2022. E a Isa vai compartilhar um pouquinho da experiência dela nesse semestre. No começo do ano, Deus começou a trabalhar com a gente a questão da gratidão. A gente já na primeira semana aqui em Gramado, aconteceu de a nossa casa entrar bastante água com uma chuva e tal. E Deus foi trabalhando a gratidão no nosso coração, ser grato por aquilo que a gente tem, ser satisfeito com aquilo que Deus nos deu. E
claro, a gente tinha muitos desejos no coração. Um desejo que eu compartilhei no Instagram foi de ter uma geladeira melhor, né? Por vários motivos. Para quem é dona de casa sabe, pode ler o post lá no Instagram e entender um pouco dessa questão que eu compartilhei sobre gratidão. E Deus foi fazendo o nosso coração ser grato com aquilo que a gente tem, com a frase que gratidão torna tudo suficiente, né? Tudo que a gente tem insuficiente. E eu comecei o pré-natal aqui em Gramado e demorou muito para conseguir a entrada no SUS e tudo, eu já estava bem estressada. E quando realmente foi minha primeira consulta no posto, foi bem estressante, foi 3 horas esperando sem ninguém dar satisfação e demorou muito todo esse processo até eu ser atendida. Naquela hora me deu vontade de estar em Curitiba, porque estava aqui sem nenhuma recomendação de pessoas, né? Não conhecia ninguém que tinha passado no hospital, que tivesse recomendação de consulta, de atendimento, onde eu pudesse ir, não tinha família por perto, nada. E foi um tempo difícil, assim, aquelas horas esperando para ser atendida. E me veio um pouco de desespero em que eu tô fazendo aqui, ter um bebê numa cidade desconhecida, sem família, sem ninguém. E eu comecei a chorar sozinha naquela sala de espera. Falei pro Tobias que eu queria ter o bebê em Curitiba, que eu tava muito assustada com tudo. E ele me lembrou, assim, da questão de ser grato, né? Ser grato pelo aquilo que Deus nos deu, onde Deus nos colocou. Foi um momento muito difícil para ser grato, mas dali em diante eu vi Deus, assim, pôr na mão dele sobre tudo. Consegui fazer a consulta depois de 3 horas e meia. E no mesmo dia a gente foi ver o bebê numa ecografia e saber que tá tudo bem com o bebê. Foi vários motivos para ser grata. Todo esse processo já passou, o Felipe já nasceu e foi tudo tão tranquilo, bem mais do que assim eu esperava. Então, ver a mão de Deus em tudo e realmente Ele nos capacitar nesse momento difícil de ser grato, mas que Ele transbordou em nós um coração de gratidão. E isso é muito legal ver quando a gente coloca os nossos pedidos em oração. Deus é um Deus que responde às nossas orações. E como a Isa falou, a gente comentou, fez um post no Instagram, no @família_dic, se você não segue a gente lá, onde ela falou literalmente isso, de gratidão. E foi engraçado que não deu 1 ou 2 semanas depois, a gente recebeu uma oferta pra gente comprar uma geladeira, assim. Foi muito legal, assim, ver Deus agindo nesses pequenos detalhes. E depois do período de férias que a gente teve em Curitiba, que foi muito bom, depois também a gente teve a oportunidade de ir pra praia com família, um último momento em família, assim, foi muito, muito gostoso poder provar isso também, esse presente de Deus para nós como família, enfim. Quando chega aqui, começa toda a readaptação da nossa rotina, né? Porque a gente ficou mais ou menos uns 3 meses aí em Curitiba, no Paraná, e querendo ou não, a gente acabou mudando a nossa rotina. E quando a gente chegou aqui, essa função toda de readaptar a nossa rotina, o Estevão um pouquinho maior, a Isabel grávida, mas foi um período desafiador, mas foi muito gostoso também. E também as rotinas com os novos alunos que chegaram esse ano, foi algo muito gostoso. E no começo do ano, lá em março, na verdade, nós, alunos que estamos fazendo parte da graduação, 2º e 3º ano, a gente tem um mês de estudos independentes, que a gente escolhe o tema do nosso TCC e a gente, por conta própria, a gente estuda sobre o assunto, lê sobre o assunto e elabora um projeto sobre o TCC. O nosso TCC ele é dividido nos 2 últimos anos, né, no 2º e no 3º ano, em etapas a cada semestre, realizar certas etapas. E a primeira etapa foi vencida já, que foi fazer o projeto do TCC, que a minha proposta é fazer a teologia bíblica da vocação. A gente vive em um mundo onde a gente cobra demais de nós mesmos e também dos nossos jovens e adolescentes, escolhas que definem o futuro, né? E muitas vezes a gente entra em crise e por não saber qual que é a vontade de Deus ou qual que é a vontade específica de Deus para minha vida, aonde eu devo ir, aonde eu devo
servir, e isso muitas vezes pode gerar uma ansiedade prejudicial, né? Não aquela ansiedade boa, gostosa, mas sim aquela que pode descarregar outros sentimentos, outras coisas envolvidas. E por essa necessidade que eu vi de fazer uma teologia bíblica do chamado. O que a Bíblia fala sobre chamado? Será que Deus tem um chamado específico para cada um? Deus tem um chamado para o seu povo? Como que a Bíblia trata sobre a questão do chamado? E essa é a minha proposta. Durante esses próximos 2 anos eu vou estar estudando um pouco sobre esse tema, sobre a vocação humana, o chamado de Deus, o chamado divino. E é esse tema que eu me propus. Já fiz o pré-projeto como a primeira parte do trabalho, e esse fez parte do meu primeiro mês aqui no seminário como estudos independentes. Muita gente me pergunta o que eu faço aqui no seminário, se eu também estou estudando ou se eu fico só com as crianças. Eu optei por fazer o primeiro ano do seminário, que é o LIVE, e em vez de fazer ele em um ano, eu estou fazendo ele em 3, então eu divido as matérias conforme eu consigo. As matérias aqui são em módulos, então cada semana é uma aula, o que facilita para mim. Então eu aproveitei esse primeiro mês do Tobias, que ele estava com estudos independentes, daí eu consegui realizar bastante matérias. E vou indo, né? Peço até oração por isso, porque agora com 2 crianças, vamos ver como é que vai ser. Mas vamos indo, de pouquinho em pouquinho, tentar terminar esse projeto do LIVE. E outras coisas que a gente teve também, que foi muito diferente do ano passado, por conta da pandemia. A gente teve esse ano o nosso jantar missionário, que foi realizado aqui na sede do Teach Beyond Brasil, e foi de maneira presencial, e isso nos surpreendeu demais. A gente não sabia o que esperar desse jantar missionário, e esse jantar é planejado por nós, alunos da graduação, com supervisão da equipe ministerial, né? Mas a gente estava muito ansioso para o que a gente deve esperar desse jantar missionário. Será que vai vir muita gente? Vai vir pouca gente? Quanta comida fazer e tal? Então foi um desafio muito legal de ter vivido aqui. E o nosso jantar missionário tinha como tema: somos todos missionários. Afinal, todos nós devemos cumprir o mandato que Deus nos deu de ir por todo o mundo, pregar o evangelho. E a gente falou um pouquinho sobre isso. E também eu e a Isabel tivemos a oportunidade de trazer uma reflexão também para todos sobre como que é o chamado missionário para dentro da família, né? E a gente trouxe um pouquinho da responsabilidade de nós como pais, principalmente do homem, de conduzir a vida espiritual da família, né? E também outro projeto que a gente não teve oportunidade de participar no passado por conta da pandemia é o projeto Águia, que está sendo muito legal. É um projeto de contraturno escolar que a gente faz com as escolas aqui as escolas públicas aqui da região. Está sendo uma experiência incrível. Começamos ele no finalzinho do primeiro semestre e agora todo o segundo semestre para conduzir. É um desafio muito grande, pessoas de diferentes contextos e contextos inferiores do que nós vivemos aqui ou do que nós estamos acostumados. E é um desafio muito legal, um desafio muito gostoso também de conduzir essas crianças a uma reflexão de quem Cristo é, do que Cristo tem para nós e como tratar isso no nosso interior. Muito legal. E também, esse ano também a gente tem o Ministério de Finais de Semana, que dessa vez a gente está fazendo aqui na região, em Canelas, cidade bem colada em Gramado, e a gente está servindo numa igreja presbiteriana lá. Está sendo muito legal, um desafio bem diferente, pois eu não conhecia um contexto presbiteriano, então ter essa vivência, ter essa experiência é muito legal, de poder compartilhar com os nossos irmãos em Cristo, independente da denominação. Está sendo muito legal. Em abril a gente pôde visitar nossa família em Curitiba e lá a gente fez um chá de bebê, que a gente se sentiu muito amado com todos os presentes que a gente ganhou. E também, no final da minha gestação, já estava com 38 semanas, a gente recebeu um chá de bebê surpresa. E, nossa, foi muito legal, a gente se sentiu muito amado aqui pelos alunos da STG que prepararam isso pra gente. Foi um dia muito divertido e a gente guarda esse dia com muito carinho no coração. E a gente quer agradecer por todo mundo que esteve orando pela gente, né? Principalmente o desafio desse semestre, que era o nascimento do Felipe.
O motivo de ser grata é que de uma hora para outra a gente foi para o hospital e para o nascimento do Felipe e a gente estava com muito medo como é que ia ser para o Estevão, porque a gente estava sem os familiares aqui. Todo o pessoal, a maioria do pessoal da STG tinha ido para a viagem missionária, que a gente não pôde ir por causa do nascimento do Felipe. E tinha os nossos vizinhos, o Max e a Nani. E então a gente já deu o Estevão para ficar com a Dani. E ele passou a noite com a Dani, dormiu com ela e ver assim como Deus cuidou desse momento, assim, de o Estevão não chorar, entender tudo, assim, foi muito especial, assim. No dia seguinte já chegou a mãe do Tobias para cá, veio de Curitiba para nos ajudar. E também foi bem tranquilo, assim, a mãe do Tobias ficar com o Estevão. Então, vendo Deus cuidando de todos os detalhes, né, enquanto a gente estava lá no hospital, tendo o nosso segundo filho, Deus cuidando aqui do Estevão. E outra coisa que eu também estava bastante inseguro com a vinda do Felipe é de como eu ia dar conta de tudo isso. Eu acho que todo pai deve pensar assim, de como dar conta da família, como dar conta do trabalho, no meu caso dos estudos, como dar conta da unidade familiar, como dar conta da esposa, de cada filho. Eu estava muito inseguro em relação a isso e compartilhei com alguns amigos, não foi um motivo de oração para mim, mas foi muito legal de ver quando o Felipe nasceu, como tudo se encaixou muito bem, assim, a adaptação com o Felipe foi muito fácil, assim, porque a gente já tinha uma rotina com o Estevão, né? E ele só entrou na rotina, então foi muito mais fácil a gente ver a adaptação do Felipe conosco do que quando foi com o Estevão, o primeiro filho, né? Porque ali a gente teve que mudar toda uma rotina. Então, Deus cuidou dessa parte também, essa insegurança que estava no meu coração, Deus cuidou e tratou de uma forma incrível, que o Felipe veio e ele se encaixou super bem na família, na rotina da família. E depois de uma semana que o Felipe nasceu, eu comecei os estágios aqui no Acamp Serra, onde eu também fiquei responsável pela mídia, tirando fotos de tudo que acontecia. E foi um período muito gostoso de novo, fazendo aquilo que eu amo, num ministério que eu amo, que é acampamentos, com crianças, crianças e adolescentes, que é uma paixão minha. E foi muito bom, é muito bom servir a Deus com os nossos dons e talentos e tem sido muito bom essa parte também de servir com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente, com nossos dons e talentos, né? Deus usando cada parte, cada pedacinho nosso. E agora, com esse agosto, pude receber a visita dos meus pais, da minha irmã e dos meus sobrinhos. Foi muito bom, porque fazia 4 meses, né, que a gente não via eles, acho que o maior tempo que eu fiquei sem ver meus pais. Então foi muito bom, apesar de só ter chuva nos dias que ele estava aqui, mas deu para aproveitar bastante a visita deles, curtir eles um pouco. E é isso, eu acho que você pôde observar nas nossas falas o que nos carregou esse semestre, o sentimento que nos carregou foi o sentimento de gratidão. Gratidão a Deus por cada detalhe que Ele cuidou de nós. Isso tem sido muito incrível, assim. Experimentar isso, a gente já experimentava isso lá em Curitiba e a gente vem experimentando e Deus vem relembrando de que Ele é o fio condutor, o que conduz a nossa vida. E então a gente pode experimentar de maneira mais intensa isso no nosso semestre e a gente tem um coração muito grato por tudo que a gente está vivendo. Um breve testemunho do que eu experimentei essa semana na matéria. O sentimento que me vem ou o desejo que me vem é de como eu posso aplicar tudo isso que eu estou aprendendo na minha comunidade, a igreja da Cruz Verde que me enviou, né? Como eu posso aplicar no meu contexto as coisas que eu estou aprendendo aqui. Deus vem conduzindo também com ideias, com projetos e isso está sendo muito legal também. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua oração. Obrigado que você tem contribuído financeiramente e de maneira de se dedicar ao seu tempo de oração, de lembrar de nós aqui. Muito obrigado. Nós temos também esse sentimento de gratidão por você que participa, por você que ora, por você que manda uma mensagem, por você que lembrou da gente. Muito, muito obrigado. Nada disso seria possível se você não ajudasse nessa caminhada, nesse processo. Muito obrigado. Então, muito obrigada a todos vocês, nosso coração está muito grato, a gente se sente carregado nas orações, eu acho que tudo isso que a gente tem vivido é porque tem alguém atrás orando, tem alguém atrás contribuindo e a gente sente isso. A gente vê
nos mínimos detalhes, Deus cuidando da gente, então isso é obra de Deus e é tão bom compartilhar isso com vocês. Se você tem algum pedido de oração, coloque aqui nos comentários que a gente vai orar por você. Ou entre em contato com a gente no nosso Instagram, no WhatsApp. E é isso aí. Muito obrigado. E esse é o vídeo da família Dick. Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau! Tchau! A gente passear. Tchau, galera! Tchau, galera! Manda um beijo. Mua. Let's go!